Olá, boa noite. Boa noite. A Câmara dos Deputados decide neste momento se mantém ou derruba o veto presidencial ao reajuste dos servidores públicos até o fim do ano que vem. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro alertou que se o veto cair, o país ficará ingovernável. E você vai ver também. O estado do Rio de Janeiro autoriza a volta das aulas nas escolas particulares em setembro e nas públicas em outubro. A Prefeitura de Belo Horizonte amplia o funcionamento do comércio e autoriza a reabertura de restaurantes, lanchonetes, parques e praças. A crise da pandemia provoca alta de mais de 20% no desemprego no Brasil entre maio e julho. A cada hora, 4 meninas menores de 13 anos são estupradas no país. Na maioria dos casos, o abuso é provocado por alguém em quem a criança confia. Infância ameaçada, inocência em risco. No Brasil, o estupro de crianças é uma epidemia. São 4 meninas menores de 13 anos estupradas por hora no país. O dado é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta que dos 180 estupros que acontecem diariamente, mais de 80% são de mulheres. Desses, mais da metade são crianças de até 13 anos. No Rio de Janeiro, 3 casos passaram a ser investigados pela Polícia Civil nas últimas 24 horas. Em Guaratiba, na zona oeste da cidade, um homem de 60 anos foi preso, acusado de obrigar uma criança de 7 anos a fazer sexo oral. Ele é casado com a avó da menina e foi surpreendido pelo tio da criança. Um homem de 60 anos que, se aproveitando da confiança que essa família deposita nele, praticou esse tipo de crime. Em Realengo, também na zona oeste, um ex-militar do Exército de 31 anos foi preso acusado de estuprar a própria sobrinha, que hoje tem 14 anos. Já em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, a polícia prendeu um idoso de 72 anos condenado pelo estupro da sobrinha em 2009, quando ela tinha 11 anos. Ele foi condenado a 6 anos de prisão. Segundo a polícia, frequentemente quem pratica o abuso é um parente que mora ou tem acesso fácil à casa da vítima, que muitas vezes tem medo de contar o que está acontecendo. Por isso, a orientação é que os pais estejam sempre atentos a mudanças de comportamento da criança. É extremamente importante que os pais fiquem atentos a qualquer tipo de comportamento inadequado e diferente das crianças. Às vezes ficam mais caladas, às vezes começam a tirar notas baixas na escola. É importante que esses pais fiquem o mais próximo possível delas, para que elas consigam falar da violência que estão passando. E é muito importante também denunciar. A ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, pediu hoje ao Ministério da Justiça uma investigação sobre o vazamento de dados da menina de 10 anos que foi estuprada e teve que passar por um aborto autorizado pela Justiça. No último domingo, a ativista Sara Giromini publicou nas redes sociais informações sigilosas sobre a criança. Por causa da divulgação dos dados, Sara teve os perfis suspensos em 2 redes sociais. A interrupção da gestação da garota estuprada ocorreu no início da semana. O acusado pelo estupro é o próprio tio da criança, que já está preso. A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo demitiu uma professora de educação básica de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela publicou em uma rede social mensagens dizendo que o caso de estupro da menina de 10 anos não foi nenhuma violência. Na publicação, a professora diz que a criança já tinha vida sexual há 4 anos com este homem e que deve ter sido bem paga. Depois da demissão, a professora apagou o perfil nas redes sociais. A Polícia Civil prendeu o suspeito de agredir e roubar uma modelo transexual no fim de semana em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Lucas Brito Marques, de 24 anos, foi preso após se entregar à polícia em um dos acessos à comunidade Pavão Pavãozinho, na zona sul do Rio. As negociações da rendição foram feitas com parentes do suspeito. Ele simplesmente se entregou, não preferiu não falar nada naquele momento. Ele confirmou que estava com ela, mas narra versão diferente. Na verdade, isso não foi um depoimento, né? Foi uma conversa breve que tivemos, mas
ele confirmou que esteve com ela. A modelo transexual Alice Feliz esteve novamente na delegacia e reconheceu o agressor. Ela teve o nariz e o maxilar quebrados após ser espancada dentro da própria casa na madrugada do último domingo. De acordo com as investigações, Lucas também roubou cerca de R$3 mil da vítima. Denunciem, tenham coragem, a coragem que eu tive. A princípio eu tive muito medo, muito receio, porque eu não sabia, que pudesse dar essa dimensão toda. Mas eu sobrevivi. O suspeito já tem passagens pela polícia por roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. Ele deve responder por tentativa de latrocínio. O caso da Alice, ele muda o paradigma da justiça brasileira. As pessoas estão acostumadas a verem a transexual, a travesti, na posição de ladra, de agressora, em razão do estigma e da marginalização que essa população sofreu ao longo da história. A polícia do Rio de Janeiro investiga se um motorista estaria fazendo procedimentos médicos em uma clínica na zona norte da cidade. O local é o mesmo onde, no mês passado, uma cantora de funk fez um procedimento estético e morreu dias depois. Almir Paixão da Silveira Júnior disse à polícia que trabalhava como motorista de aplicativo e que, além disso, tinha 1% na sociedade da Clínica Rainha das Plásticas e recebia R$9 mil por mês. Ele assumiu que era sócio da clínica e que não exercia nenhum tipo de procedimento cirúrgico, qualquer tipo de auxílio, Até porque ele não tem habilidade nem especialização para tal. Mais uma testemunha apresentou uma foto em que ele aparece vestido com roupas usadas em procedimentos cirúrgicos. Em uma mensagem de áudio, uma paciente conta que Almir se apresentava como médico. Junto com o Dr. Wilson, sentado, estava o assistente dele, que se apresentou como Almir Júnior. Ele me marcou, foi ele que me marcou, não foi o Dr. Wilson. Aí pediu para me aguardar, aí fui levada novamente pela essa recepcionista Rafaela para uma outra sala, aonde foi feito o procedimento, que esse assistente, Almir Júnior, que me anestesiou, fez anestesias no locais onde foi feito os procedimentos de hidrolipo. E ele também fez a hidrolipo junto com o Dr. Wilson. De acordo com a polícia, não existe qualquer registro de Almir nos conselhos de medicina. Segundo o banco de dados da Polícia Civil, em registros anteriores constam que ele já trabalhou como eletricista. Está sendo investigado não só por essa afirmação dele de ser médico, como também sócio da clínica, podendo ter sua responsabilidade criminal atribuída a ele, sim, a sua conduta. A Clínica Rainha das Plásticas é a mesma onde Fernanda Rodrigues, de 43 anos, a MC Atrevida, fez um procedimento estético no mês passado. Ela retirou gordura localizada das costas e injetou no glúteo. 10 dias depois, Fernanda foi levada ao hospital. Chegou a ficar um dia internada na UTI, mas não resistiu. O laudo do IML apontou que a causa da morte foi uma infecção generalizada, provocada por uma inflamação na pele. A dona da clínica, Vânia Tavares, e o médico Wilson Jara, responsável pelo procedimento, já foram ouvidos pelos investigadores. A clínica permanece interditada. Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União investiga fraudes em contratos com dispensa de licitação voltados para a Covid-19 em Sergipe e mais 3 estados do Nordeste. A Operação Estroinas teve como objetivo cumprir 32 mandados de busca e apreensão em Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco. Na cidade de Cedro, sertão pernambucano, os agentes da PF foram à casa de um empresário suspeito de envolvimento no esquema e ao endereço que consta como a sede da empresa dele, beneficiada com contratos de sanitização de ruas. O lugar estava vazio e em reforma. No total, estão sendo investigados 9 contratos que teriam movimentado R$ 1.700.000 de recursos do Sistema Único de Saúde. A Polícia Federal diz ainda que R$ 2.300.000 foram recebidos do SUS para a contratação de empresas nos 4 estados. O Ministério Público de Sergipe determinou o afastamento do prefeito de Carmópolis, Beto Caju, do Solidariedade, por desvios e fraudes durante a pandemia. Entre as irregularidades nas licitações estão superfaturamento, indícios de uso de empresas de fachada e sócios que, na verdade, seriam laranjas.
E olha, naquele difícil e complexo debate de volta às aulas, no Rio de Janeiro, o governo do estado autorizou o retorno às salas de aula, às aulas presenciais, nas escolas privadas a partir de 14 de setembro e nas escolas da rede pública apenas a partir de outubro. O funcionamento dos cinemas e teatros também foi liberado, mas a retomada dessas atividades vai depender da aprovação dos municípios. O decreto, publicado em uma edição extra do Diário Oficial, autoriza a volta das aulas presenciais nas escolas particulares a partir do dia 14 de setembro. A rede pública, incluindo as universidades, vai poder retornar no dia 5 de outubro. As novas medidas de flexibilização do governo do Rio contemplam as regiões do estado que apresentam baixo risco de contaminação pelo novo coronavírus. O estado do Rio de Janeiro é um ponto azul no sudeste, no sul, no centro-oeste. E assim nós estamos vencendo a pandemia e agora a flexibilização tem dados técnicos para podermos fazer esse avanço. Enquanto o sindicato que representa as escolas privadas afirmou que as instituições estão preparadas para o retorno, os sindicatos dos profissionais da educação do estado e do município fizeram um ato conjunto online contra a volta das atividades presenciais. Mesmo com a queda qualitativa dos níveis de contágio da pandemia, nossas escolas hoje não estão preparadas para essa retomada. O estado liberou também o funcionamento de estabelecimentos culturais, como cinemas e teatros, a partir de hoje, mas reforçou que cada município tem autonomia para definir como será a reabertura. No último domingo, o prefeito Marcelo Crivella adiou a sexta e última fase do plano de flexibilização na capital fluminense e manteve fechados cinemas, teatros e casas de eventos. Após pouco mais de 4 meses fechado, o Copacabana Palace voltou a funcionar hoje. Em 97 anos de existência, essa foi a primeira vez que o hotel interrompeu as atividades. Medidas de segurança e higiene foram implementadas para evitar a disseminação da Covid-19. E na retomada das atividades em Belo Horizonte, a Prefeitura anunciou hoje a ampliação do funcionamento do comércio e a reabertura de parques e praças públicas. As lojas de rua e os shoppings, que estavam abrindo em apenas 3 dias da semana, agora vão poder funcionar de segunda a sexta-feira. Os restaurantes e lanchonetes fechados para os clientes há 5 meses vão poder abrir entre 11 da manhã e 3 da tarde. A venda de bebida alcoólica está proibida. Outra novidade é a reabertura de parques e praças públicas da cidade. Essa aqui na Zona Sul estava fechada desde março. E hoje à tarde, olha só, já está assim, sem nenhuma grade de proteção e com alguns frequentadores de volta. Na hora que eu cheguei hoje, agora, que eu vi que estava liberada, nossa, foi uma alegria imensa. Foi muito bom. Há muito tempo que a gente está esperando, né? Por isso. Nossa, foi muito bom. Uma das coisas que a gente quer evitar muito é gerar a sensação de relaxamento na cidade. Então, quanto mais equipamentos que a gente abre e coloca à disposição, fica parecendo... Eu estou fazendo um convite para a população virar para a rua, e não é isso que a gente quer fazer. Academias, universidades, escolas públicas e particulares continuam sem previsão de retorno. As escolas vão reabrir quando nós tivermos um indicador confiável que nos permita dizer que é seguro para essas crianças e para os pais dessas crianças terem a volta às escolas. Hoje nós não temos esse indicador ainda. As fases de flexibilização podem começar a avançar a cada 15 dias. Se os indicadores, como as taxas de transmissão do vírus e de ocupação dos leitos de enfermagem e UTI, permitirem. Os últimos balanços mostram uma tendência de queda. Muito simples o raciocínio. Nós chegamos a ter 90 e tantos % de UTIs ocupadas e hoje é 55, né? 59,9. Então, nós também temos que ter o bom senso de, se nós chegarmos a 90, nós fechamos a cidade de novo. Então, não sair para passear, usar máscara e distanciar e ficar em casa se puder, é muito importante para essa abertura da cidade. Com o adiamento e o cancelamento de shows e festas em todo o país por causa da pandemia, muitos profissionais do setor estão sem trabalho e passam por aperto, por muitas dificuldades. E também em Belo Horizonte, que mostramos aí na reportagem anterior, um projeto social tenta ajudar justamente essas pessoas. Dedé é produtor musical há 20 anos, trabalha com o cantor Lulu Santos e é diretor de um dos palcos do Rock in Rio. Mas com a pandemia perdeu as principais fontes de renda. Para ajudar a pagar as contas, ele passou a fazer cestas de café da manhã. A gente trabalha
com eventos, entretenimento no geral, né? E isso realmente foi o que parou. Incerteza total, né? Nosso setor foi o primeiro a paralisar e vai ser o último, né, a voltar. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Promotores de Eventos mostra que mais da metade das festas, comemorações e shows previstos para este ano foram cancelados ou adiados. Com isso, muitos profissionais estão sem trabalho. São montadores, carregadores e técnicos em geral, carinhosamente chamados aqui em Minas de graxa no setor. É visível o estrago que esse impacto está provocando na nossa atividade, com muito desemprego. Em Belo Horizonte, um projeto inspirado numa iniciativa promovida em São Paulo tenta ajudar esses profissionais com a doação de cestas básicas. A campanha Salve a Graxa BH conta com o apoio de vários artistas. Alguns gravaram vídeos para incentivar a ajuda. Essa galera está passando por muita necessidade e a gente precisa ajudar ele. Desde o começo do movimento em março, quase R$200 mil foram arrecadados e mais de 3.800 cestas básicas distribuídas. Mas, segundo os organizadores, as doações caíram nas últimas semanas. Já tem muita gente ligando, querendo saber o dia que a gente vai começar a fazer essa entrega, mas a gente precisa receber as doações para poder fazer essa entrega de cesta. Até agora, 770 famílias foram beneficiadas com as doações. Outras 150 estão na fila de espera. Alan é técnico de som e já recebeu 4 kits de alimentação, material de limpeza e higiene pessoal. Ajude-nos a ajudar não só a mim, quanto a outras pessoas que estão passando. A graxa, né, pessoalmente está passando assim por um momento necessário de ajuda, né? E a taxa de desemprego no Brasil chegou a 13,1% em julho, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. O país encerrou o mês com 12 milhões e 200 mil trabalhadores desempregados, alta superior a 20% em 3 meses. Com o impacto da pandemia nas empresas, quase 9 milhões de postos de trabalho foram fechados no segundo trimestre de 2020 e a população ocupada caiu para um pouco mais de 81 milhões de trabalhadores. Bares e restaurantes da cidade de São Paulo poderão ser obrigados a servir gratuitamente água filtrada para os clientes. O projeto foi aprovado na Câmara Municipal e agora aguarda, depende da sanção do prefeito Bruno Covas. Veja na reportagem de Joyce Mafezoli. A água é essencial para a vida. É um insumo de baixo custo, mas que acaba se tornando caro em bares e restaurantes. O preço, em média, é de R$ 6,00 a garrafinha. Somando ao consumo de comidas e bebidas, no fim das contas, pesa no bolso do consumidor. Eu acho que a gente poderia consumir outra coisa e não água nesse valor, que às vezes o custo da água é abusivo. Mesmo não sendo lei ainda, quando um cliente pede água, o João Marcos não nega. Se o cliente pede uma água, a gente vai fornecer. Eu acredito que isso seja em todos os estabelecimentos. Nenhum estabelecimento vai negar uma água para ninguém. Servir água filtrada gratuitamente é um hábito antigo nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, um projeto parecido tramita no Senado desde dezembro do ano passado. Em nível estadual, no Rio de Janeiro e Distrito Federal, já é obrigatório. A iniciativa, aprovada pelos vereadores de São Paulo, também tem um propósito de sustentabilidade. O objetivo dele é que a gente diminua o resíduo plástico na cidade de São Paulo, que a gente diminua o uso de garrafas PET na cidade. Vale salientar alguns pontos aqui sobre ele. Ele veio através da sociedade civil, através do Me Conta Direito, com mais de 6 mil assinaturas, pedindo para que eu pautasse esse projeto na Câmara Municipal. E a gente conseguiu aprová-lo e muito provavelmente o prefeito vai sancionar. Se aprovada pelo prefeito Bruno Covas, a lei vai valer para bares e restaurantes, cafés, lanchonetes e hotéis. O estabelecimento terá 1 ano para se adequar. Com certeza é uma boa ideia. Aí, eu acho que sendo gratuito as pessoas vão acabar aderindo mais à ideia de consumir água, às vezes mesmo do que um refrigerante, que acaba saindo mais caro. E você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos no Encrenca pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 Turbo.
E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! E aquela super massa de ar polar chegou hoje a São Paulo, conforme a previsão já indicava. E agora vamos saber como é que vai ficar o tempo amanhã em todo o país. É hora da previsão do tempo. Olá, boa noite para todo mundo. O dia começou gelado em várias cidades do sul do Brasil, de São Paulo e até do Mato Grosso do Sul. E olha, pode se preparar que vai esfriar ainda mais. E para entrar nesse clima de inverno, eu trouxe aqui imagens de neve, mas calma, não é neve aqui no Brasil ainda. Foi lá na Argentina, essa nevasca atingiu várias cidades hoje, né? E foi provocada pelo ar polar histórico e muito forte que está chegando no Brasil neste momento. E aí muita gente tem se perguntado, será que realmente vai ter neve por aqui? Olha, gente, para ter neve é preciso ter uma atmosfera com bastante umidade, dias de chuva, temperaturas muito baixas, perto de 0 grau. E essa é a condição climática entre a madrugada de hoje e amanhã, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná. Portanto, pode nevar sim, viu? Inclusive, já pode ter neve nas próximas horas, a partir de agora mesmo, nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, como em Gramado e São Joaquim, que terão temperaturas negativas amanhã. Em Curitiba, o dia chuvoso, mínima de 3 graus e não passa dos 6 graus. E como a gente tem falado durante toda a semana, esse ar polar forte, intenso, vai derrubar as temperaturas nos próximos dias, desde o sul do Brasil até o sul da Amazônia. Isso mesmo, vai esfriar até mesmo em áreas do norte do país. Enquanto em Manaus vai fazer muito sol e calor de 38 graus, em Rio Branco, no Acre, pertinho dali, a mínima é de apenas 13 graus. Cuiabá, que teve durante essa semana temperaturas acima dos 40 graus, amanhã não passa dos 21, com mínima de 14. Mais um dia bastante frio em Campo Grande, mínima de 8 e máxima de 12 graus. No sudeste do Brasil, a passagem de uma frente fria vai deixar o mar bastante agitado. As ondas podem chegar a 3 metros de altura nos próximos dias entre o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Essa frente fria também vai trazer muita chuva para São Paulo, principalmente na faixa leste paulista e no Rio de Janeiro, onde a gente começa o nosso tour de hoje. Cariocas terão dias aí de muita chuva e frio. No sábado, a máxima não passa dos 19 graus e com mau tempo, a sensação térmica é de mais frio ainda. Na capital paulista também, viu? Sexta-feira chuvosa, nublada e fria, não passa dos 13 graus. A chuva começa a diminuir no sábado, até domingo para de chover, mas aí esfria mais, mínima de apenas 8 graus e a gente deve ter, portanto, recorde de frio nos próximos dias, então pode preparar aí o casaco, o cachecol, um edredom quentinho, porque o frio vai ser intenso nesse final de semana, viu? Amanhã tem mais, eu espero você. Até lá. Tchau, tchau. Adoro, Gabi, cobertores preparados. E olha, a Petrobras divulgou hoje um aumento médio de 6% na gasolina e 5% no óleo diesel nas refinarias. O reajuste vale a partir de amanhã. Na semana passada, a estatal havia elevado o preço do diesel em 2% e o da gasolina em 4%. O repasse aos consumidores, no entanto, depende de uma série de fatores, como margem de distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória do álcool à gasolina. Os estoques de sangue caíram pela metade em todo o país. Com a pandemia, teve muita gente que deixou de doar. E agora, os hemocentros fazem campanhas e mutirões. Doar sangue já faz parte da rotina do Seu Eliseu há mais de 10 anos. Doador voluntário tem o sonho de conhecer ao menos um dos tantos pacientes com quem já colaborou. Uma satisfação muito grande e bom, e sabendo que através de mim está vindo, eu vou salvar outras vidas. Doadores como o Seu Eliseu estão em falta em todo o país. De acordo com a Associação Brasileira de Hematologia, a queda foi de cerca de 50% desde o começo da pandemia. A necessidade de se transfundir sangue para pacientes continuou.
E essa necessidade é para pacientes tanto agudos como aqueles acidentados ou pacientes submetidos a cirurgias, como também aqueles pacientes crônicos que precisam de transfusão de sangue para sobreviver, como diversas doenças hematológicas, pacientes com câncer, etc. Na última segunda-feira, havia menos de 100 bolsas coletadas na Fundação Hemocentro de Brasília, o segundo pior dia de atendimento em 2020. Perdeu apenas para 12 de março, quando foi decretada a pandemia, onde houve 78 doações. Em julho, a média foi de 160 coletas por dia. A meta da Fundação de Hematologia de Pernambuco são 8.000 bolsas por mês. Entre os meses de abril e maio, apenas 4.500 foram coletadas. Em junho, houve uma melhora com a doação de 5.500 bolsas de sangue. A Fundação Hemominas, responsável pelos bancos de sangue em Minas Gerais, fez um chamamento público para doadores voluntários. O estoque estratégico deveria contar com 5.175 bolsas, de todos os tipos sanguíneos. Tem apenas 3.101 bolsas. Na Fundação ProSangue Capital Paulista, o ideal é manter de 1.276 a 1.700 bolsas de sangue por dia. Atualmente, a instituição, que abastece 108 hospitais paulistanos, conta com 989 bolsas. A pandemia do novo coronavírus está entre os motivos que provocaram essas baixas nos estoques. Mas, para proteger os doadores, hemocentros em todo o país adotaram medidas de segurança. Os colaboradores são checados diariamente sobre sua condição de saúde. Eles também têm orientações de qualquer mínimo sintoma que eles têm que relatar para não estar trabalhando na coleta. E os doadores que vêm fazer a doação têm que manter um distanciamento social importante, um distanciamento físico. Além disso, a gente fornece álcool gel e, como sempre, no ambiente hospitalar, também é obrigatório o uso de máscara. Pacientes que tiveram Covid-19 podem doar sangue. Só precisam aguardar 30 dias após a cura e não apresentar sintomas. Quem teve contato com algum infectado ou está sob suspeita da doença, espera 15 dias e está liberado para doar também. Por mais que a pandemia esteja aí, tem sempre pessoas precisando de sangue, né? E é isso, consciência está salvando vidas. O Ministério da Saúde atualizou agora há pouco os números da Covid-19 no Brasil. Mais de 2.653.000 pessoas se recuperaram da doença. 736.000 permanecem em acompanhamento. E o país acumula 112.000 mortes provocadas pelo vírus. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Ele fala sobre... Boa noite. Poucos eleitores lembram em que deputados ou vereadores votaram nas últimas eleições. Além disso, as representações parlamentares brasileiras não respondem em termos de qualidade aos anseios da população. O Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo que não adotam o voto distrital. Com esse tipo de voto, o eleitor sabe em quem votou e acompanha os trabalhos do candidato eleito. Além disso, o voto distrital acaba levando a campanhas mais baratas, permitindo que uma ampla gama de pessoas se candidate. Não há dúvida que o voto distrital melhora a representação parlamentar. Mas o difícil é convencer disso aqueles beneficiários do atual sistema proporcional. Por isso, é preciso desfazer esse nó para deixarmos de ser um país da pré-história eleitoral. A Câmara dos Deputados manteve agora há pouco o veto do presidente Jair Bolsonaro à possibilidade de reajuste de salário para os servidores públicos. O governo federal acompanhou com expectativa e muita atenção essa votação, que evitou um impacto de 120 bilhões de reais aos cofres públicos. Toda a dor de cabeça do governo começou na noite de ontem, quando o Senado derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro à possibilidade de reajuste salarial para servidores públicos das áreas da saúde, segurança pública e professores até o fim do ano que vem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que pediu o veto ao presidente, foi o primeiro a reclamar da decisão do Senado ainda ontem à noite. O impacto potencial é uma perda de até 120 bilhões. É um desastre.
É preocupante, porque o Senado é a Casa da República, onde os representantes têm que defender a República, né? Então foi um péssimo sinal. O congelamento dos salários foi uma contrapartida negociada em troca de um pacote de auxílio aos estados e municípios no valor de 60 bilhões de reais. Mas em maio, quando houve a votação do pacote, o Congresso incluiu algumas categorias que ficariam fora da medida, que foi justamente o trecho vetado por Bolsonaro. Com a derrubada do veto pelo Senado e a possibilidade de reajustes, o impacto nas contas poderia chegar a 120 bilhões de reais. Hoje pela manhã, ao conversar com apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente chegou a dizer que seria impossível governar o país se o veto fosse derrubado. Vendo o tamanho do rombo que poderia ser causado, o governo correu para que a Câmara dos Deputados mantivesse o veto. Isso porque uma derrubada definitiva dependeria do aval das duas casas. A primeira iniciativa foi pedir ajuda ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele é a favor do ajuste fiscal e vem se aproximando do governo. Os articuladores do Palácio do Planalto também cobraram apoio do Centrão, grupo de partidos que faz parte da base de apoio do governo em troca de cargos. Depois de uma reunião fechada entre Maia e líderes partidários, o tom foi de apelo. Nós entendemos que esse veto ele é muito importante. Não podemos esquecer também que nós já temos mais de 16 milhões de contratos relacionados à medida provisória do emprego 936, com redução de jornada e de salário, mais de 9 milhões de CPFs, caminhando para 2 milhões de desempregados só no período da pandemia, né? Então não dá para que o setor público não dê a sua contribuição. A tarde toda foi de muita negociação, já que algumas bancadas estavam divididas. Para convencê-las, os líderes argumentaram, por exemplo, que um eventual aumento de despesas poderia impedir a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial, o que é um desejo tanto do governo quanto dos parlamentares. Esse recurso do veto pode fazer falta nos programas emergenciais, mas não pode deixar a gente também sem visão do futuro recente, que promete uma crise muito séria para ser enfrentada. Além disso, os líderes lembraram que os reajustes poderiam levar a um desrespeito ao teto de gastos no próximo ano. Nós não queremos furar o teto, nós precisamos conter a despesa. Se a despesa cresce, ela vai encostar no teto. Se nós furamos o teto, nós vamos ter aumento de juros e cada ponto que nós pagamos, 1% a mais de pagamento de juros, são 60 bilhões que nós vamos ter que pagar para a rolagem da dívida. Em contraponto aos pedidos do governo, os parlamentares também foram pressionados pela categoria dos servidores públicos. O lobby mais pesado veio dos profissionais de segurança pública, que são representados na Câmara pela bancada da Bala, que conta com mais de 300 deputados e poderia fazer a diferença na votação do veto. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Até amanhã.